Em algum momento você já chegou a se sentir sobrecarregado pelas altas expectativas e planos que seus pais criaram para você? Sabe, todas aquelas coisas chatas e exaustivas que insistiram que você fizesse pelo seu próprio bem? Quase como se te dar um pouco mais de liberdade fosse apenas um erro a ser cometido? Bom, eu sou o In, e hoje irei analisar a história de Ohiyori, um personagem de Blue Lock que passou por este exato problema e tudo o que fez para resolvê-lo. O interessante é que, para além de deixar de se sentir responsável pelas altas expectativas de seus pais, ele deixou também de se culpar pelas expectativas de qualquer outra pessoa sobre si. E tudo isso por meio de uma reflexão muito simples que irei aprofundar ao decorrer do vídeo e que acho merecer sua atenção. Mas antes dela, é preciso entender a princípio como se deu sua relação com seus pais e pontuar o principal erro que cometeram em sua criação. Seus pais sempre tiveram o sonho de se tornarem grandes destaques no mundo dos esportes, e embora se esforçassem muito para isso, sempre terminavam em segundo lugar em todas as competições que participavam. Reviver inúmeras vezes a frustração de não conquistarem o topo fez com que crescesse neles um sonho incomum: gerar um filho que se tornaria o número 1, o melhor atacante do mundo. Ou seja, Ohiyori nasceu como a mera extensão dos sonhos de seus pais, e não como um sujeito separado deles. Embora levasse algum tempo para descobrir a verdade, não foi realmente difícil para ele entender que todos os incentivos e cuidados supostamente amorosos que recebia não era pelo seu bem propriamente dito, mas pelo seu condicionamento enquanto atleta, pelo bem dos sonhos e metas que seus pais projetaram para ele. Compreendendo isso, de que seus pais não o amavam por quem ele simplesmente era, de que a felicidade que expressavam continha um fundo egoísta e narcisista, passou então a sentir que tanto o futebol quanto sua família tornaram-se grandes fardos em sua vida. Não podia ser diferente. Seus pais cobravam total compromisso com o esporte. Cobrava dele os altos resultados típicos de um jogador que poderia se tornar o melhor do mundo. E a cada vez que falhava nisso, não era tratado como uma criança naturalmente imperfeita que precisaria da liberdade em errar a fim de assimilar e evoluir em suas atividades, mas como uma criança que estava carregando sobre si todo o passado imperfeito de seus pais, e que não podia portanto errar como eles vieram fazendo durante toda a vida. É nisto que consiste o maior erro de seus pais: não separar a identidade do Hiyori de suas próprias. Eles tentavam ressignificar os erros que cometeram em suas próprias vidas, impedindo seu filho de errar da mesma forma. Os pressupostos desse erro são até que bem simples. Impedindo o Hiyori de não cometer tais erros por conta da educação que deram a ele, eles poderiam assim convencer a si mesmos de que o peso de suas próprias falhas e erros serão reduzidos e até compensados, já que são capazes de ensinar seu filho a não repeti-los da mesma forma. E não é que não possam se orgulhar disso. O problema vem de tentar usar isso para apagar as lacunas de sua própria história de vida fundindo, ou melhor, confundindo a sua história com a de seu próprio filho, atribuindo às ações dele o mesmo peso e significado de suas próprias, o amando como se fosse a melhor versão de si mesmos e o repreendendo como se fosse o exemplo vivo de seus próprios defeitos. Como nunca conseguiram aceitar os próprios fracassos, aceitar o papel que suas imperfeições ocupam em suas identidades, decidiram ter um filho a fim de superá-las, forçando sobre ele seus próprios ideais de perfeição. Mas, afinal, se nunca aprenderam a se conhecer e reconhecer o peso e a importância que seus próprios erros e defeitos possuem em suas identidades, como se viam no direito de querer escolher quais erros e defeitos o seu próprio filho deveria ter? É sobre isso. Sem perceber, Hiyori era tratado como uma mera extensão do narcisismo de seus pais. É assim que procede boa parte de sua vida. Ele simplesmente não sabia o que queria para si mesmo, fora o fato de não ter a autonomia necessária para combater o controle de seus pais, e portanto seguia realizando roboticamente o script criado por eles. Algum tempo se passou, e após receber um pretensioso convite para o projeto Blue Lock, Hiyori finalmente encontrou uma excelente oportunidade para se afastar de seus pais. Não havia nenhum outro motivo para entrar no Blue Lock. Futebol ainda era um fardo, e a proposta altamente competitiva do projeto apenas um gasto desinteressante de energia. Mas ainda assim, tudo ainda era melhor que estar em casa. Felizmente, foi também ali que ele conheceu um novo tipo de futebol e forma de se relacionar com as pessoas. Antes ele sentia medo das expectativas dos outros sobre si por acreditar que acabaria sendo sobrecarregado por elas, de que não daria conta delas. Mas conhecendo Sagiyoichi e jogando em parceria com ele, Hiyori sentiu como que pela primeira vez que ter as expectativas de alguém sobre si não era assim tão ruim.
e que mesmo o futebol, antes algo sem graça e cansativo, já não era mais tedioso. Acontece que dentro do Blue Lock, embora não sentisse o real desejo de se tornar o melhor atacante do mundo, ele acabou descobrindo o inestimável potencial de suas próprias habilidades e estilo de jogo exemplificados em um jogador incrivelmente habilidoso. Foi a partir daí que Hiyori começou a enxergar seu próprio potencial e a desenvolver as suas habilidades como jogador. Afinal, encontrou através de sua parceria com Isagi oportunidades de fazer coisas incríveis com o futebol. Claro que hesitou por um momento, afinal ainda tinha o medo de que querer coisas grandes iria sobrecarregá-lo mais uma vez de grandes fardos. Mas no fim, embora exigentes, as expectativas e objetivos que compartilhou com Isagi ainda eram saudáveis, pois eram, em primeiro lugar, fruto de suas genuínas vontades e capacidades. Diferente de seus pais que desejavam que o Hiyori se tornasse algo, mudando assim sua identidade a fim de compensar o que seus próprios pais não conseguiam ser, o Isagi pedia apenas que o Hiyori fizesse algo, partindo do princípio de que os dois tinham interesses em comum e de que Isagi assumia sua responsabilidade em fazer tais pedidos. Nada sobre estes pedidos tentavam redefinir algo sobre a pessoa do Hiyori. Afinal, Isagi já sabia que era ele mesmo quem deveria buscar se tornar a pessoa que precisava ter, e portanto não sairia acusando ninguém de não ser o seu próprio ideal. A responsabilidade sobre a resolução de sua vida ainda estava concentrada sobre si mesmo, e entendendo a autorresponsabilidade com que Isagi levava as coisas, Hiyori compreendeu por fim que ele mesmo também precisava desenvolvê-la. Por conta do controle e dissimulação de seus pais, o Hiyori se privou de seus próprios desejos para jogar futebol, acreditando que seria amado por isso. Após esta decisão, a insatisfação passou a fazer parte de sua vida. Ainda mais após reconhecer que a liberdade que seus pais tiravam dele era equivalente a que nunca souberam usar em suas próprias vidas. Entendendo isso, ele não poderia mais negar o fato de que nada melhoraria até assumir o controle sobre si e seu futuro. Assumir os riscos e a responsabilidade de se deixar guiar por suas próprias vontades, ainda que passasse a ser odiado por seus pais e terminasse sozinho no processo. No fim, ele sempre esteve a um passo de ser odiado por eles. Afinal, todo o plano que construíram para sua vida, incluindo sua própria vida, era o fruto do ódio que sentiam por si mesmos. Então, por que se importar? Nenhuma troca seria tão ruim quanto deixar de viver sua própria vida para agradar pessoas que não percebem controlar e serem controladas por suas próprias frustrações narcísicas.